com o objetivo de promover o diálogo, compartilhar o conhecimento e estreitar as relações com as nossas comunidades. Alguns temas dessas lives já foram definidos, mas sugestões são muito bem-vindas. Portanto, caso você tenha alguma sugestão que queira ver nós discutindo aqui, por favor, envie uma sugestão no Perguntas e Respostas, que está no rodapé aqui embaixo dessa tela. Agradeço a presença de todos e lembro que ainda dá tempo para compartilhar esse link com algum colega, com algum membro de associação, com algum empreendedor local de sua cidade, para conversar conosco sobre a importância de fortalecer as relações nesse momento de pandemia. Peço a todos também para colocar no Perguntas e Respostas, no Q&A que está no rodapé aqui, deixar registrado o seu nome, o seu e-mail de contato, para que possamos compartilhar com você a gravação dessa live e também convidá-los para as próximas que serão realizadas. Vou apresentar antes de iniciarmos a Lafarge-Holcim e o Instituto Lafarge-Holcim, que está promovendo esse encontro conosco. A Lafarge-Holcim é líder mundial em material de construção e está presente em mais de 80 países. No Brasil, está presente desde 1951, com 20 unidades operacionais que produzem cimento, agregados e concreto, oferecendo soluções inovadoras para o mercado de construção civil. O Instituto Lafarge-Holcim coordena os investimentos sociais da Lafarge-Holcim no Brasil, implementando projetos que visam estabelecer parcerias para fortalecer as instituições locais e promover o desenvolvimento do território de forma integrada. Eu atuo na área de responsabilidade social da fábrica da Lafarge-Holcim em Barroso, em Minas Gerais, e serei o moderador desta live com o tema Fortalecendo Relações. A nossa convidada dessa primeira live é a Márcia Silva, conhecida por muitos que estão aqui nos participando dessa live. A Márcia é administradora, especialista em terceiro setor e investimento social privado, pós-graduada em gestão social, mestre em administração e tem sólida experiência em atuação e iniciativa de projetos comunitários e redes intersetoriais. Muito boa noite, Márcia. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Oi, Fê. Oi, Cíntia, Tati, que bom estar com vocês, matando um pouquinho da saudade. Pessoal que está aí, veio nos acompanhar nessa conversa, bem-vindos à minha casa, né, em Porto Alegre. A gente está aqui com chuva, com frio, mas é muito bom estar participando desse momento com vocês, mesmo de longe, né? Trocar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente tão inesperado que a gente está tendo. Obrigada pelo convite, fico super feliz. Vamos lá. É um momento muito inesperado, sem dúvida. O Covid-19 é a maior crise sanitária e econômica mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez todos que estejam aqui não tenham vivido essa situação, não estivessem vivos naquela ocasião. E a queda do PIB e o aumento do desemprego são inevitáveis, afetará a todos, principalmente os microempresários, os empreendedores sociais e as pessoas de baixa renda. Neste cenário, né, muito crítico em relação ao nosso futuro, como é que você avalia a importância do fortalecimento das nossas relações sociais e pessoais? Então, Fê, sabe que a gente está nesse momento tão intenso, né, e de tanto aprendizado, muito triste por um lado, com tantas perdas, né, e principalmente uma coisa que me dói muito são essas vidas que viram números. Então, sim, eu acho que para a gente fortalecer as relações nessa fase e na sequência, que eu acho que isso precisa ser um aprendizado desse momento, a gente precisa cuidar da gente e dos outros. Né? Então, e para cuidar, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente precisa de empatia. E empatia não só de se colocar no lugar do outro, é muito mais que isso, né? É estar aberta, é estar sensível a esse universo que é outra pessoa
e as suas dores, a sua trajetória, a sua história, mas também sem julgamento. E nós, né, ser humano tem aí essa tendência a julgamento, mesmo de uma forma inconsciente. E pensar também que empatia não é dar conselho, né, gente? Então, ajudar o outro a construir a sua solução, contribuir nessa caminhada. E isso também acontece, né, nas comunidades. Então, não adianta a gente acreditar que sozinha a gente vai achar a solução, que a gente vai resolver. Por mais que a gente tenha essa angústia, né, de querer solucionar tudo, mas não é por aí. Então, vejo muito as relações, tanto nesse momento quanto na sequência, nessa perspectiva de a gente conseguir, então, se aproximar, mesmo que virtualmente, e entender, né, que não existe solução pronta, não existe solução simples, os problemas são complexos desde sempre, pelo simples fato de envolver pessoas, né? E que agora eles se agravam, porque a gente está aí com um cenário muito complexo, mas acredito que junto, essa construção coletiva, essa escuta ativa, esse diálogo muito aberto, eu acho que é o que vai construir soluções realmente efetivas, né? Muito do que a gente está vivendo nesse período deve ser levado para o longo prazo, né? Então, assim, eu confesso que no início dessa pandemia eu tinha assim uma expectativa de que, nossa, vai ser uma transformação da sociedade, vai ser algo muito intenso, todo mundo vai virar a chave. E ao longo do tempo eu fui me dando conta, isso na minha reflexão, tá, gente? Minha opinião, que não é bem assim, né? Então, todos estamos tendo uma oportunidade muito grande e muito intensa de olhar para dentro, de se repensar, de reavaliar, de pensar no propósito, né? No sentido de ser de cada um. Mas nem todo mundo vai abraçar essa oportunidade. Mas eu acredito que quem fizer isso realmente vai conseguir, né, ter aí um momento de desenvolvimento pessoal e de avanço e de reflexão e de construção coletiva, que vai ser muito bacana, né? Pegando esse gancho, Márcia, né? Você falou de diálogo, você falou de reflexão, você falou de conexão, e existe um clichê, né, que em toda crise gera oportunidade, né? E de fato você comentou um pouco sobre isso. Em sua opinião, você acredita nisso, né? E caso acredite, como é que você teria exemplos práticos de nós podermos mudar a forma de nos relacionarmos, mesmo de forma virtualmente, em muitos dos casos, nos conectarmos, né, para que possamos, enfim, nos fortalecermos e fortalecermos os nossos próximos nesse momento? Olha, Fê, eu vou dizer que, para mim, cada vez mais, e principalmente nessa fase, faz muito sentido, né? Uma fala do Alvin Toffler, que ele diz assim que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, né? São aqueles que não são incapazes, então, de estarem abertos, né, a aprender a desaprender para reaprender. Então, a gente precisa, e eu acho que essa questão, né, da pandemia traz muito, né, a necessidade da gente desenvolver ou aprimorar as competências de flexibilidade, de adaptabilidade, né, de resiliência, que era uma palavra que a gente falava, assim, parecia tão longe, resiliência, parecia uma coisa tão só de quem passa por uma crise, talvez algum, né, evento climático mais pontual, né, uma enchente, que a gente dizer que as comunidades têm que ser resilientes para esses aspectos. E a resiliência agora se tornou fato comum para todo mundo. A gente, nesse tempo, a gente está toda hora.
Eu posso falar muito a partir do que eu estou vivendo, né, e do que eu tenho vivido e que eu tenho percebido, né, as áreas e as pessoas se articulando. E eu acho que essa é a dica mais prática que eu posso dar, né? Eu acredito que a chave para isso é não se apegar na história, na trajetória, né? Contar isso como o seu patrimônio, mas sabendo que isso está te preparando simplesmente para essa nova rodada, né? E principalmente dessa curiosidade quase que infantil de olhar para os lados. A criança vive perguntando por quê, né? Por que isso, por que aquilo, a gente tem que começar a fazer isso também. A gente vinha aí numa caminhada de se estruturar, de se desenvolver, de se organizar, mas talvez a gente tivesse um pouco acomodado, né, naquela nossa demanda que era super absorvia demais a gente e a gente talvez não tivesse o tempo de, ou até mesmo, né, o desafio de olhar mais para os lados. E a gente precisa agora olhar mais para os lados, a gente tem que ver quem está com a gente, quem não se limitar porque eu não sou dessa área, não se limitar porque eu não entendo disso, não se limitar porque aquele lá é o meu concorrente, né? Não se limitar pelo que isso nunca funcionou, gente, pode ser que funcione agora, que a realidade é totalmente outra, né? Então, abraçar essa diversidade, essa forma concreta de estabelecer conexões da melhor forma possível, com a maior segurança, né, e cuidado possível, mas sair da bolha. Nas redes sociais, por exemplo, a gente convive e curte as pessoas que a gente tem afinidade. Começa a curtir as outras pessoas, começa a olhar outros temas, começa a entender que o presente ele já mudou. E o futuro a gente não faz nem ideia do que vem. Então a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter o quê? Essa criatividade. A matéria-prima da criatividade é conhecimento, né? E a gente não vai ter conhecimento se a gente não for em busca dele, não se colocar à disposição e não se expor a novas situações, né? Então, acho que fazendo mesmo a gente não vai mudar. E como tudo já mudou, acho que falta a gente, então, né, se estruturar e ir atrás disso e fazer novas combinações e fazer, então, a diferença a partir daí. Trazendo um pouquinho para uma questão prática e para a vivência social de comunidades, né, em todo o Brasil. Você conhece, né, alguma iniciativa social, alguma atividade de geração de renda que tenha surgido a partir da pandemia, que tenha sido criado a partir desse cenário e que permite que seja replicado em outras localidades de uma forma simples, sem grandes investimentos, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que estão ociosas, que ainda não encontraram, né, como elas podem atuar a partir desse cenário, e aí eu, pela sua longa experiência, sua atuação em diversos cenários, diversas comunidades, queria saber se você tem alguma experiência prática, você poderia compartilhar conosco e nos ajudar. Então, só antes de responder, eu tô vendo ali que o Juninho quer fazer. Ah, tá. Agora a Cíntia já disse ali para ele como é que faz. Pegando o gancho, né, da criatividade e conhecimento, eu acho que essa conexão de novas coisas, né? Então, às vezes elas parecem não fazer sentido no primeiro momento, mas a gente está precisando se desafiar para isso, sacudir essa inércia, né? E sair dessa zona de conforto. A gente tem visto, né, bastante nesse momento da pandemia, e eu acho que é necessário, é fundamental essa ajuda humanitária, né? Que a gente costuma chamar de assistencialismo, e o assistencialismo, em algum momento, num curto prazo, ele é necessário, ele é importante. Mas como diria Titãs, né? A gente não quer só comida, então acho que o que eu tenho visto muito é
iniciativas que buscam, né, esse conforto, essa alimentação, esse bem-estar, esse cuidado, ótimo. Mas, por outro lado, que tem dado muito impacto positivo são outras iniciativas, né, que envolvem as conexões, que envolvem o cuidado, que envolvem principalmente a saúde mental e o bem-estar assim das pessoas, né? Então, eu acho que é bem importante que a gente pense, por exemplo, tá? A gente precisa, assim, que as organizações gerem renda, que as organizações se fortaleçam. Mas, só aqui. Mas é fundamental também que a gente pense algumas coisas para talvez se reinventar, né? Então, ok, nós temos uma organização que tem um trabalho com crianças de maternal, de educação infantil. Não está podendo receber as crianças, os pais estão com as crianças em casa, como é que a gente faz? Até eu comentei com vocês, né, quando a gente estava naquele bate-papo antes da live, eu acompanhei uma iniciativa super bacana de uma creche virtual. Então, os pais estão com essas crianças em casa, a maioria das famílias são monoparentais, então ou é só a mãe geralmente, ou às vezes é só o pai. E como é que ele consegue conciliar o trabalho em casa, com os filhos em casa, sem ter com quem compartilhar? Então, é aí já 100 dias, né, quase de isolamento, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas essa ideia da creche virtual foi o quê? Em horários do dia, uma pessoa que trabalha nessa área de educação infantil, que tem esse know-how, faz atividades com as crianças e tem essa interação de qualidade. E uma coisa que está sendo muito legal é que algumas famílias estão querendo manter essa creche virtual porque está sendo muito bom para eles compartilhar com os filhos e aprender, né, mais sobre brincadeiras, sobre essa interação, né? Porque cá entre nós as famílias conviviam um pouco. Isso está sendo um legado. Eu acredito que isso é um legado da pandemia, um legado positivo. Outra coisa, né? Então assim, levar cultura para as pessoas. A gente não tá, eu estou morrendo de saudade de poder fazer alguma atividade cultural, gente. Então, eu vou ser bem sincera, se eu recebo uma ligação para alguém me contar uma poesia, eu acho que eu me desmancho, sabe? Então, assim, aquelas organizações que trabalham, por exemplo, com apoio a idosos em asilos, não estão podendo atuar, os asilos estão, né, restritos às visitas, mas será que não rola uma serenata virtual? E daqui a pouco você pode conseguir uma parceria de uma empresa que vai fazer uma doação durante aquela. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. É ligar para aquele idoso, né, que está lá na casa de repouso, é ouvir a história dele. E aí, eu vi uma experiência dessa, e eles se articulam com quem? Com alguém que trabalha lá, que leva o celular para a pessoa. Então, a pessoa não tem que ter celular, a pessoa não tem que ter busca. Alguém quer que ela faça parte, né? E na própria geração de renda, como comentou, muitas pessoas perderam emprego, muitas. E assim, se a gente já está perdido com esse cenário todo, imagina se a gente perde emprego. Mas, às vezes, o maior problema não é ok, eu perdi emprego, mas talvez eu tivesse um emprego que eu nem gostava tanto assim. Mas eu me recolocar, como é que eu volto para o mercado? O que eu faço agora com toda essa restrição? E, gente, tem muito curso, muita live bacana, muita gente compartilhando gratuitamente online o seu conhecimento para isso. Mas às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas não têm contato, às vezes elas não sabem como procurar isso. Então, talvez essas organizações, esses grupos, esses coletivos que interagem com essas pessoas em algum momento, a associação de bairro, né, que estão mais próximas,
possam dar essas indicações. O pessoal está saindo, como agora tem uma escola bacana de está fazendo um curso gratuito de inteligência financeira. Então, como gerir o seu recurso? Tem um curso aqui para isso, tem um curso para aquilo, tem alimentação, as boas práticas. Então, vem essa questão muito forte de facilitação. Eu acho que o papel hoje, né, muito de facilitador entre as políticas públicas, né, de emergência, identificar e qualificar essa relação e apontar as urgências, porque eles estão próximos, né? As organizações estão próximas, mas também facilitar essa aproximação, né? Porque internet é muito bacana, tem muita coisa disponível, mas talvez as pessoas não saibam procurar. E eu acho que as pessoas, mais que tudo, estão precisando de acolhimento e de incentivo nesse momento. Então, se a gente conseguir com isso, e principalmente pensar daqui para o futuro, então, assim, que capacidades, que competências a gente consegue construir com essas pessoas para que a gente logo à frente consiga, né, que elas tenham essa sustentabilidade. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, e quem já trabalhou comigo, quem já conviveu comigo, sabe que eu falo, né? A gente precisa ser empático, a gente precisa olhar os pontos fortes, pensar na abundância. Os pontos fracos é um equilíbrio, a gente precisa não tropeçar neles, né? Mas também a gente não vai ser perfeito em tudo. Mas a gente tem que lembrar que a gente é metade do caminho. A outra metade é a própria pessoa. Então a gente pode muito acolher, incentivar, mas a gente também tem que ter claro que parte do caminho é o outro, né? Ai, Fê, eu adoro conversar, então cuidado, se eu estiver passando, me avisa. Não, com certeza. Sem dúvida, né, uma oportunidade que ficou muito claro aqui são as relações dos pais com os filhos, aqueles que têm filhos, né? Também a questão das lives também, tem tido muito conteúdo gratuito e de qualidade e que está nos permitindo, né, aqueles que conseguem conciliar seu tempo, poder, né, se capacitar, ampliar seus horizontes. Eu queria estimular que todos os presentes possam fazer suas perguntas. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta aqui do Juninho Severo. Juninho Severo, ele é fundador e idealizador da Companhia Fofocas de Teatro, que é uma companhia de teatro de Barroso, que esse ano está completando 10 anos. E ela faz Rollsim, em parceria com as entidades sociais de Barroso, criou um mês antes da pandemia, em fevereiro, inaugurou um espaço social aqui em Barroso, chamado Centro Ser, né, onde iria um centro para poder agrupar diversas entidades sociais para que elas pudessem ter um local para desenvolver suas atividades. E depois de um início brilhante, com diversos eventos, e a Companhia Fofoca de Teatro fez um investimento alto para poder ter o seu local de trabalho lá e seu ambiente próprio de ensaio, de espetáculos, se deparou com essa realidade. Então, assim como o pessoal da cultura, o pessoal do esporte também, nós temos aqui o Rafael, do Movimento Brasil, que é uma entidade que desenvolve projetos socioesportivos, que também é um parceiro da Lafage Rollsim, que também está se deparando com essa nova dinâmica, né? O que você poderia falar um pouquinho, né, para esses públicos, essas entidades de esporte, cultura, que estão precisando reinventar de fato o negócio deles para poder, né, encontrar esse diálogo, né, com o seu público e desenvolver suas atividades? Então, Fê, Juninho, só para fazer um parênteses aqui, né? Eu tenho acompanhado a trajetória do Juninho, eu tive trabalhando em Barroso, né? E fiquei super contente com essa trajetória da companhia. Sim, muita luta, mas também muita contribuição para a cultura, né? Feliz demais de te ver aqui. E assim, gente, olha só, o Centro Ser foi um sonho que começou
Graças em Rede, Márcia trabalhou com a gente em 2020, foi o ano esperado, sonhado para todos nós. Não deixem de sonhar, vai passar, tá? Só que assim, nesse tempo do vai passar, a gente não pode perder a articulação. A gente não pode, a gente tem que se apropriar de muitas coisas. E aí eu digo assim, ó, o letramento e algumas coisas que talvez a gente não pensasse nunca em ter, a gente vai ter que ter. Eu estou aprendendo sobre inteligência artificial, como é que ela funciona. Eu não vou ser mais expert em inteligência artificial, porque eu gosto de inteligência emocional mesmo. Mas é importante saber como é que ela funciona, porque isso está movimentando o mundo. Então, caramba, a gente tem, vocês têm espetáculos super bacanas já montados, né? O ideal seria estar no espaço de vocês, né? O ideal seria... Mas que outras iniciativas vocês conseguem fazer daqui a pouco para estar chegando no público dizendo, gente, segura aí, a gente não parou, a gente está nessa, a gente está com vocês, a gente entende que a situação está difícil, mas a gente quer estar junto. E nesse momento ninguém espera perfeição, tá? Tá todo mundo e mostrar vulnerabilidade não é ruim, sabe? Isso aproxima as pessoas. O que não dá é pra gente sentar e chorar, não dá. Então é triste, difícil, doloroso. A gente tá numa fase muito complexa, uma crise econômica que não é da pandemia, já vinha e agravou, uma crise política então assim terrível. Mas a gente precisa ressignificar. O que eu posso dizer de positivo que está acontecendo, gente? Essa pandemia ela acelerou umas mudanças que vinham acontecendo a passinho de formiga. Por exemplo, que eu tenho ouvido muito e visto muito, os grandes fundos, tanto nacionais quanto internacionais, hoje eles dizem que antes você olhava, né? Risco e retorno. Vai dar lucro? O risco é baixo? Investe. Hoje não. Já tem uma terceira variável que já vinha há algum tempo, alguns pensando nisso, mas não era tão claro, que é o impacto positivo. Hoje, cada vez mais os investidores falam em dividendos sociais. Olha que bacana isso, sabe? Então, assim, e eu vou dizer para vocês que essa onda de solidariedade que está acontecendo, que está se desenvolvendo, que está avançando, nessa realidade da pandemia, ela pode estar construindo aí, né, alicerçando um investimento para o futuro de pessoas que nunca tinham experimentado, que achavam que era difícil de fazer. Eles não conseguiam entender que precisava de parcerias, que talvez eles contassem com muitas pessoas na comunidade para fazer isso, né? Às vezes as pessoas não fazem as coisas porque elas não sabem, né? A gente não nasce sabendo. Então, inclusive, eu tenho uns colegas, alguns de vocês até conhecem um deles, que é o Vladimir, que teve fazendo algumas avaliações também com vocês. A gente tem uma rede de consultores e a gente começou a fazer uma pesquisa com o empresariado do Brasil, justamente para entender. E aí a gente está falando de pequena, média e grande porte, das mais diversas áreas de atividade. E a gente quer entender se eles já faziam ação ou investimento social. Que aí a gente tem ação social, aquela coisa mais pontual, investimento social, aquele investimento que é programado, que é monitorado ao longo prazo, né? A gente quer entender se vocês já faziam, vocês começaram a fazer agora e vocês pretendem continuar fazendo no futuro. E muitas dessas empresas, e aí eu vou dizer para vocês que as pequenas e médias talvez sejam as que mais vão ressignificar isso, podem ser os grandes parceiros para essa retomada. Então aproveitem esse momento para fazer vínculos, para comunicar, gente. Comunicação nesse momento é fundamental, sabe? E nessa comunicação, não só para acolher, né, as pessoas, para incentivar quem não está conseguindo, né, talvez sair ir com mais força nesse momento, mas também para fazer vínculo, para retomada, para repensar, para construir novas coisas. E aí, de novo, eu volto à questão, gente. Vamos sair da caixa, vamos olhar para os lados e entender que a gente pode fazer parceria com muita gente diferente. E isso é o mais legal e mais bacana, porque a qualidade do que a gente constrói é muito mais interessante, né?
Não, muito bacana, inclusive, né, nessa live aqui, eu estou vendo aqui o chat, a Patrícia Bragança compartilhou com o Juninho, né, sobre um bate-papo sobre sustentabilidade para os grupos de teatro. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que estamos saindo da nossa zona de conforto, estamos compartilhando mais, estamos assumindo a nossa vulnerabilidade, né, e nos articulando. E quem conseguir fazer isso, e para fazer, na minha opinião, basta iniciar, que fazendo a gente vai construindo e vai aperfeiçoando. Né? Porque é muito crítico, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, mas tudo passa e isso também vai passar. Queria saber se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento precioso, né, da Márcia aqui conosco. E aproveitando então, Márcia, enquanto o pessoal está pensando nas Deixa eu só perguntas. fazer um comentário aqui pro Paulista. Pode fazer. A gente está com um delayzinho. Tá, lá em Bragança Paulista teve um projeto, tiveram projetos também muito bacanas, tanto na área urbana quanto rural, e eles criaram uma rede intersetorial que estava super atuante, e agora a Patrícia ali, né, compartilhou esse bate-papo. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é uma das coisas que ficaram mais evidentes. Gente, quando pensa no antigo normal, tá? No velho normal. Quando que eu ia poder estar aqui conversando com o pessoal de Bragança, de Rio das Pedras, de Barroso, de Pedro Leopoldo, ao mesmo tempo. Então, a gente também está mais próximo. Apesar de a gente não poder abraçar, e eu sinto uma falta disso, quem me conhece sabe, mas, ao mesmo tempo, a gente está mais próximo. Né? Eu estou aqui em Porto Alegre, vocês podem me acessar a qualquer momento. Então, assim, acho que a gente vai estar indo para um momento muito, uma fase do híbrido, né? Onde a gente vai ter que equilibrar as questões entre virtual e físico. A gente não pode perder as relações físicas, eu acho que essa convivência é fundamental, mas a gente precisa começar a pensar também em soluções da distância. Né? Diga, Fê. Não, tem uma outra pergunta aqui da Cíntia. Como você vê, pós-pandemia, as articulações entre os três setores? Eu acho que a pandemia, gente, vai abrir essa vivência concreta da intersetorialidade. Quem já tentou, quem batalhou, alguns conseguiram, outros nem tanto, fazer essa aliança, fazer essa aproximação, a gente sabe que não é simples, porque cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua estrutura, até a linguagem é diferente. Mas quando a gente passa num momento desse, de total desestabilização de tudo, ninguém sabe, ninguém está acertando de primeira, todo mundo está aprendendo. Eu acho que é o momento onde está mais se reconhecendo o papel da sociedade civil, onde tanto o setor público quanto a iniciativa privada estão entendendo o papel da sociedade civil de estar próximo, de escuta, de vivência, de realmente relação. Então, as empresas já estão com o seu problema de estrutura, de fazer rodar a sua máquina, mas entenderam, muitas delas, assim como as pessoas, não caiu a ficha para todas as empresas, não caiu a ficha para todas as pessoas, entenderam o seu papel de, sim, eu sou parte dessa comunidade, eu tenho que fazer alguma coisa. É cesta básica? Que seja. Mas eu não sei como é que eu entrego essa cesta básica. Meu negócio é madeireira, meu negócio é, sei lá, é padaria. Quem é que sabe fazer isso? As organizações do território. Né? Então, assim, gente, é um momento, e eu acho que a sociedade civil, as organizações da comunidade, as de base mesmo, estão lá envolvidas, precisam potencializar isso. Precisam mostrar o que fazem, precisam estar abertas para diálogo, precisam tirar aquelas barreiras que sempre existiram, e de todos os lados, né? Não é dizer só que é só do governo, é só da empresa. Todo mundo tem as suas barreiras, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas
hoje, gente, a situação, a urgência é maior. São vidas, é saúde mental, né? Então, assim, acho que esse é o momento da gente conseguir construir esse momento, se apropriar desse papel e dizer, cara, a gente estava horas querendo falar isso para vocês e vocês não escutavam, sabe? Então, por isso, também quem convive comigo sabe do meu jeito poliana, eu sempre busco o lado bom das coisas, né? Então, acho que esse também é um legado positivo da pandemia, que é essa ressignificação das relações. Com certeza, Márcia. Eu queria parabenizar a Patrícia Bragança, né, da CDM Projetos Sociais, compartilhou aqui conosco, aqui no chat, um guia de informações e oportunidades em 2020, com ações gratuitas online. Então, né, para que todos possam participar, acessar no LinkedIn, porque a gente precisa oxigenar a nossa mente. Então, de fato, eu vi uma outra pergunta aqui também, como podemos fazer, considerando todo esse cenário aqui, a questão das notícias ruins. De fato, as notícias são muito tóxicas. Óbvio que é importante estarmos atentos ao que está acontecendo, mas tem mais potencial se nós olharmos para as nossas habilidades, as nossas forças e como nós podemos nos conectar e fazer alguma ação simples, como alguma dessas que a Márcia compartilhou conosco, que vai fazer uma grande diferença na vida de alguma pessoa. Aqui em Barroso nós temos a PAI, nós temos um asilo com um trabalho super bacana, são entidades que tiveram o trabalho bastante afetado com a situação, inclusive acho que a Josiane está aqui da PAI, fiquei sabendo que as contribuições para essas entidades, dos doadores, diminuíram bastante em função também dessa pandemia, mas a gente tem que olhar para o horizonte e buscar uma fonte azul, buscar alguma luz no fim do túnel e se agarrar a isso. Então, o que você poderia falar um pouco sobre isso, complementando essa minha fala aqui, Márcia, sobre esse meu comentário? Então, Fê, assim, primeiro eu tô assim encantada e muito feliz com o retorno das pessoas, com carinho de quem está participando, né? Algumas com quem eu já trabalhei aí, tanto em Barroso como em outros municípios, outras cidades. A Flaviane falando, que o Laura conseguiu alcançar mais parceiros, ter mais visibilidade dentro desse meio social. Então é isso. Talvez o recurso financeiro possa estar reduzindo, mas que outras parcerias eu consigo fazer. Eu tenho um respeito, uma admiração muito profunda pelo pessoal das APAES, sei o quanto eles batalham, sei o quanto as políticas públicas não têm sido favoráveis, para as APAES, inclusive, mas acho que cada vez mais as empresas têm se dado conta e têm colocado nos seus valores a questão da diversidade. Então, eu sempre comentei com o pessoal das APAES, gente, vocês têm um patrimônio que é o conhecimento que vocês têm. As empresas precisam se adequar para receber as pessoas, os portadores, de necessidades especiais. E aí? Quem mais que uma PAI pode ter, essa visão? Então, é uma outra forma de olhar o conhecimento que já existe. Por isso que eu disse, a gente não pode se apegar na trajetória, porque agora as coisas mudaram, a gente tem que pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo, isso é o nosso legado, isso é o nosso, a nossa mochilinha para escalar. Então, pensar essa questão da criatividade, do conhecimento, não sendo iludido, não achando que vai ser fácil, que não vai ser para ninguém. Mas isso é um momento onde as pessoas também estão mais abertas. Então, assim, essa crise traz mais. Aí eu vou aproveitando aqui já a pergunta da Cíntia, quanto à questão de como engajar as equipes. Só fala a pergunta toda, para não sei se todo mundo está vendo a pergunta, se puder ler. Quais as estratégias de diálogo você poderia sugerir às lideranças sociais para manter o engajamento da equipe, voluntários, doadores nesse período de isolamento social e após, o término da pandemia, que se Deus quiser vai ser em seguida? Tá todo mundo com esses mesmos problemas, empresas,
também estão com esse problema. E, de modo geral, eu, desde início de 2019, comecei a dar aula, dou aula na graduação de administração, justamente para formação de gestores de recursos humanos. E a gente tem falado muito na questão de liderança. Liderança se faz pela influência e liderança se faz pelo exemplo. E nesse momento em que as pessoas precisam de tanto acolhimento e de tanto incentivo, o que vai mobilizar as pessoas, o que vai fazer com que as pessoas se engajem, é elas se sentirem realmente pertencentes. Então, assim, ter esse diálogo, essa comunicação e principalmente essa escuta. Primeira coisa é saber se as pessoas estão bem. Depois todo o resto. Sabe? Então, aquela escuta ativa, aquele diálogo aberto, eu não estou bem, o que a gente pode se apoiar, lembrando da empatia, que não é dar conselho, que é ajudar a própria pessoa a entender o seu potencial, né, para se desenvolver e para solucionar os seus problemas. E a gente vive de problemas, gente. Se a gente não vivesse de problemas, a gente não ia gostar tanto de novela, de repórter de jornal, dessas coisas. Então, assim, as organizações existem para solucionar problemas, as empresas existem para atender problemas, que são as necessidades. Então, assim, a empatia, ela vem por aí, dessa construção conjunta, coletiva, de soluções que fazem sentido naquela região. Agora mesmo estava vendo o pessoal lá de Montes Claros, estão trabalhando com a reciclagem, super bacana. Olha a experiência que o pessoal de Pedro Leopoldo tem, né? Essa questão de se aproximar, de trocar. E assim, cada território vai ter o seu jeito, mas se preocupem com as pessoas. E não se cobrem de não estar fazendo tudo, porque ninguém está fazendo tudo. Eu não estou fazendo o meu melhor. Ninguém está fazendo. Mas busquem essa inspiração. Busque essa perspectiva de que mundo a gente quer. A pergunta continua, gente. A gente está no meio de uma pandemia, mas a pergunta é a mesma que a gente tinha antes. Que mundo a gente quer? Que mundo a gente está trabalhando para ele? E nesse momento de sacolejada geral, a gente tem muito mais possibilidade das pessoas se abrirem e falarem sobre o mundo que elas querem. E aí você vai dizer, então vem com a gente está nesse caminho também. Então, é muito de inspiração, né? É muito de pensar os pontos fortes das pessoas, incentivar, desenvolver, potencializar os pontos fortes das pessoas, não ficar julgando os fracos. Então, assim, eu tenho aquela pessoa que é uma super contadora de história, mas ela nunca quis participar de nenhum projeto, porque ela não tinha tempo, porque ela tinha muita demanda. Provavelmente ela está com tanto ou mais demanda agora. Mas talvez ela esteja aberta a tirar um tempinho para contar a história para alguém, porque aquilo vai fazer bem para ela também. Então, acho que é super bacana a gente ter esse olhar do individual, do cuidado com a pessoa, e trazer esse cuidado para o coletivo. E as ferramentas, gente, são as mais diversas. Você pode fazer chamada, você pode... Sabe o que eu recebi esses dias? Um bilhetinho desses post-it digital no WhatsApp, perguntando se eu estava bem, dizendo que estava com saudade de uma pessoa que eu não via há muito tempo. Foi uma pessoa que participou de uma formação logo no início da consultoria, isso há quase 15 anos atrás. Aí você pensa, caramba, ela ainda tinha meu telefone, sabe? Depois de todo esse tempo. Mas ela nunca me demandou nada, mas nesse momento ela lembrou de perguntar se eu estava bem. Agora me diz, tudo bem que eu ia participar de qualquer jeito, né? Mas se essa pessoa vem me convidar para fazer qualquer coisa, eu não vou aceitar? Claro, então assim, se aproximem, acolham as pessoas e mostrem que elas são bem-vindas, que elas podem fazer parte. E se ela não tiver aquele perfil que vocês precisam no grupo e tal, pensem na diversidade, pensem em sair da caixa, pensem que vocês vão ter que fazer outras coisas agora, vão ter que conhecer outras pessoas, vão desenvolver outras pessoas, mas daqui a pouco ela tem um perfil super bacana, talvez não para minha atividade, mas para a atividade da PAI. Então eu vou lá e vou fazer essa ponte. Fazer pontes, gente, também é propósito. E eu acho que é o que faz muita diferença nessa área social.
A palavra ponte, ela é um ícone realmente, Márcio, porque, né, temos que perguntar, né, que mundo queremos, como você falou aí, mas o que podemos fazer para alcançarmos esse mundo que queremos? E aí, fazendo essa pergunta, nós vamos encontrar essas pontes para poder nos aproximarmos e fazer com que ela cresça, e se consolide e que gere esses frutos. É Deixa eu muito só fazer gostoso. uma observaçãozinha também. Vocês estão vendo aqui atrás, né? A minha enorme casa. Minha casa é quase isso que vocês estão vendo, gente. Não é muito maior do que vocês estão vendo. A gente está entrando na casa das pessoas. Se vocês estão fazendo uma atividade com os pais, com as crianças, estão fazendo aquela ligação para o pai de alguém, daqui a pouco. E assim, não é dizer que é exploração, tá? Na verdade, são as pontes. Daqui a pouco, essa pessoa que foi tão acolhida, ela pode ser sim o CEO de alguma empresa. Ela pode ser alguém do RH de alguma empresa, que pode ter um voluntariado empresarial. Pode ser alguém que está querendo se engajar num projeto. Pode ser alguém que, nesse momento, está querendo doar e não sabe como. Muitas pessoas me procuram perguntando para quem eu devo doar, para quem que eu posso doar. Né? Então, esse é um desafio também, que é se mostrar, mas não se mostrar para se vender. Se mostrar para dizer, olha, nós estamos aqui, se você quiser ver com a gente, é bem-vindo da forma como você puder. É realmente o acolhimento, né, profundo. Isso, gente, está na nossa missão de ação social, isso está na nossa missão de responsabilidade empresarial, investimento social privado, responsabilidade social, é realmente transformar. E não é o tamanho da iniciativa, não é o número de pessoas, isso já passou. Se a gente consegue transformar uma vida, a gente já está tendo um super sucesso. Se a gente consegue mais, que ótimo. Mas mais do que simplesmente passar pela vida, passar para aquela pessoa, dizer, ah, que bacana. Mas o que que tu deixa de legado? O que que tu deixa de sementinha? Né? Eu gosto que a Cíntia usa esse termo da sementinha. Que sementinha a gente deixa na vida das pessoas? Né? Não, fantástico, assim, com certeza, eu não sei todos vocês, mas eu estou muito mais inspirado, né, e motivado para poder, né, identificar os meus potenciais, verificar as sinergias e habilidades que eu possa criar pontes, né, para poder potencializar essas parcerias com diversas pessoas aqui de Barroso, e não só de Barroso, né, porque hoje o virtual ele acabou ampliando os horizontes. Então, com certeza, eu vou ver novamente. Essa live está sendo gravada, então eu vou ter a oportunidade de ouvir novamente. Né, e estou saindo daqui mais inspirado e mais conhecedor do potencial que eu tenho para fazer a mudança que eu quero ver no mundo. E A gente demais. a gente já está com o nosso tempo já quase esgotando, né? Nosso compromisso é fazer a live até às 19 horas. Então, Márcia, antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, mensagem de fechamento, né, do contexto aqui, do fortalecimento das relações, do que cada indivíduo aqui pode desenvolver e pode levar para iniciar ou continuar essa transformação em suas vidas e em suas comunidades. Gente, então assim, primeiro de tudo, né, super obrigada pelo convite. Quando Cíntia me convidou, eu fiquei feliz da vida, porque é uma das coisas que eu mais tenho vontade é de reencontrar as pessoas por onde eu passo, né? Saber como é que as coisas acontecem, estão acontecendo. E várias pessoas aqui que estão na live, né, que a gente teve juntos e que eu fico super feliz de acompanhar, né, a trajetória. E o que eu posso dizer assim, um exemplo que vocês estão dando. E aí, quando eu falo de liderança, que é influência, que é exemplo, né? Vocês estão começando essa caminhada de lives sobre fortalecimento das relações. Vocês não precisavam estar essa hora aqui, batendo papo. Mas vocês querem o quê? Fortalecer as relações. Então, vocês estão convidando pessoas que estão fazendo isso porque elas querem estar junto com vocês. E falando de temas que vão despertar insights, né? A gente não está aqui para dar conselho, mas desperta insights, desacomoda um pouquinho. E por que
lá no território a gente não pode fazer uma coisa parecida? É de pensar. Que custo tem isso? É difícil. O Zoom é gratuito, né? Até um determinado horário, até uma hora mais ou menos, você não precisa pagar. Então, assim, pense em soluções. As pessoas não têm conexão de internet. Eu sei porque os meus alunos estão com muita dificuldade para as aulas virtuais. Será que eu não consigo mandar uma cartinha pelo correio, deixar uma cartinha lá na casa dele, passar e deixar um bilhete? É fazer diferença com os pequenos gestos, gente. Com muito cuidado, com muita atenção, né, a todo esse momento da pandemia. Mas, basicamente, o que eu posso dizer assim é que tem, apesar de toda dor, apesar de toda tristeza, apesar dos números que a gente tem um lado bom, vai passar, né? E não esquecer que as empresas e os governos são feitos de pessoas, assim como as organizações. Então, essas pessoas também precisam de acolhimento, também precisam de incentivo. E às vezes elas não fazem porque elas não sabem. Então, talvez seja o nosso papel ir lá e dizer para elas, dizer, olha, isso acontece, isso funciona. Então, sair um pouco do nosso lugar de, quem é que pode me ajudar? E pensar, quem é que a gente vai apoiar hoje? E é tipo, gente, é só por hoje, né? O que a gente vai fazer hoje? Também não adianta fazer um planejamento enorme, porque a gente não sabe o que está pela frente. Tem grandes empresas que estão fazendo planejamento estratégico para 3 meses. Então, assim, sintam, né, a realidade da comunidade, sintam onde realmente vocês fazem diferença. E aí, eu acho que, para finalizar, né, porque senão eu vou aqui até a meia-noite, a maior dica é conversem entre si. Porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo focado no alimento, vai sobrar alimento, e do outro lado está faltando atenção para tantas outras coisas. Conversem entre si, se articulem, mostrem que a sociedade civil é forte e mostrem que vocês realmente fazem muita diferença. E organizem, alguém precisa liderar esse movimento. Eu acredito muito na sociedade civil, nas organizações do território organizando esse movimento. E no que eu puder ajudar vocês têm meus contatos. Depois eu posso botar aqui meu LinkedIn, o que vocês quiserem, a gente vai conversando e estou super à disposição. Márcia, foi um enorme prazer, né? Foi um grande aprendizado para mim. Eu, infelizmente, entrei na LafargeHolcim, em Barroso, depois que você já tinha estado aqui. E, com certeza, não é à toa, né, que os frutos são tão belos, né, e tão sólidos em função de todo o trabalho que você desenvolveu conosco aqui na cidade de Barroso. Ai, que bacana, Fê. Fico muito feliz. E, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos. Lembrando que essa aqui foi a primeira live promovida pelo Instituto LafargeHolcim. As lives vão ser realizadas quinzenalmente. A próxima está agendada para o dia 8 de julho e terá como tema o empreendedorismo. Então, em breve, todos vocês vão receber o convite. Aqueles que ainda não colocou o e-mail, os contatos, por favor, coloque aqui no chat ou no Q&A, nas perguntas e respostas aqui embaixo, para que vocês possam ser contactados, né, dos nossos próximos comunicados. O meu muito obrigado, minha gratidão por todos vocês que estiveram conosco aqui até esse momento. Estou sendo pontual, 7 horas, encerrando nossa live. Eu sou carioca, mas sou um dos poucos cariocas que eu conheço, com todo respeito aos cariocas, que é pontual, né? Então, estou encerrando aqui. E agradecer, desejar uma boa noite, que todos vocês tenham ficado tão inspirados e tão cheios de conteúdo como eu fiquei, e que esse conteúdo não fique só para a gente, que você possa compartilhar, que compartilhando é que conseguiremos fazer a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.